E aí galerinha, tudo bem? Estou passando aqui rapidinho nesse vídeo bem curtinho para explicar como que a gente converte um log de inativação em uma porcentagem de remoção. Esse assunto veio à tona por causa principalmente da portaria 888, que aparecem esses valores alterados para mais, e aí o pessoal começou a me perguntar, professor, mas o que é o log de inativação? Então, para quem não sabe, nunca viu, eu vou tentar explicar isso de um jeito bem rapidinho e bem fácil. Acompanha aí. E aí galerinha, tudo bem? Professor Fábio aqui com vocês para falar rapidinho o que é o log de inativação e como que isso corresponde a um percentual de remoção. Antes de começar a aula, eu queria pedir rapidinho para você curtir, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar, pois isso me anima a fazer sempre mais conteúdos ambientais para você. E esse assunto apareceu principalmente agora com a portaria 888, onde alguns valores de eficiência estão relacionados com log de inativação ou porcentagem de eficiência. E isso acontece principalmente quando nós falamos de cistos de giardia, cianobactérias e outras coisas assim. Ou seja, micro-organismos que podem se reproduzir de maneira exponencial. Portanto, é mais correto nós falarmos da remoção deles em termos de log de inativação e não somente em percentual de remoção. Se a gente pensar, por exemplo, em 100 ml de água contendo 10 a quarta micro-organismos, estamos falando que nessa amostra nós temos 10.000 micro-organismos. Pode ser qualquer um que você imaginar aí. Se nós removermos 90% deles, então de 10.000 restarão ainda 1.000 micro-organismos, o que é muito, lembrando que eles podem se multiplicar exponencialmente. Então, no prazo curto, esse valor já é muito maior. Se nós removermos 99%, então de 10.000, agora restaram 100 indivíduos, 100 micro-organismos. E novamente, em termos de proliferação, em pouco tempo esse valor já vai ser superado. Agora, se nós falarmos de 99,99% de remoção, aí sim, de 10.000 micro-organismos, resta apenas 1. Então percebam que quando nós falamos de micro-organismos, as casas que vêm depois da vírgula, ou seja, quanto maior for o meu 99,999999, mais preciso é o meu processo de desinfecção. Mas começa a ficar difícil pronunciar esses números tão grandes, começa a ficar inviável. Então nós falamos isso como log de inativação. 1 log, 2 log, 2,5 log. Então eu trouxe alguns exemplos para ver se isso fica um pouquinho mais claro. Olha só. A eficiência de remoção ou de inativação nós vamos chamar de ER e vamos representar por um número seguido da palavrinha log. Então, ER, a eficiência de remoção, vai ser o log de um valor analisado no tempo inicial, ou seja, do valor inicial deste parâmetro que eu vou analisar, dividido pelo valor final deste parâmetro que eu estou analisando. Então, por exemplo, unidades formadoras de colônias, quantidades de micro-organismos. Então, o NI é este meu parâmetro sendo analisado no tempo inicial ou no tempo zero, e o NF é este parâmetro sendo analisado no tempo final, ou no tempo que eu estiver contando para o meu ensaio. E a porcentagem de remoção vai ser igual a 1 menos 1 dividido por 10 elevado à eficiência de remoção, multiplicado por 100. Então, utilizando essas duas formulazinhas, nós conseguimos converter um para o outro. Olha só esse gráficozinho aqui da eficiência de remoção versus o percentual. Quando o ER vale 1, ou seja, 1 log, nós já estamos falando de 90% de remoção, 90% de eficiência. Quando vale 2, estamos falando de 99% de eficiência. Lembrando que como nós estamos falando de micro-organismos, quanto mais casas depois da vírgula eu tiver, mais eficiente é o meu processo de remoção. Então, quando o ER vale 3 log, estamos falando de 99,9% de remoção. Quando o ER vale 4, estamos falando de 99,99% de remoção. E quando a eficiência de remoção ER vale 5, estamos falando de uma porcentagem de remoção de 99,999, 3 casas depois da vírgula, o que já é quase praticamente 100%. Mas
Em se tratando de micro-organismos, quase todas as situações aqui correspondem a 100%, porém, nós transformamos isso em um número seguido da palavra log para dar uma confiabilidade maior ao meu resultado. Então eu trouxe alguns exemplos para ver se ficam mais fáceis, olha só. O artigo 29, dado pela Portaria 888, lembrando que ela altera o texto do anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5, diz o seguinte: no monitoramento de Escherichia coli, nos pontos de captação, no caso de mananciais superficiais, há situações onde deve-se ampliar o monitoramento para cistos de Giardia e ou cistos de Cryptosporidium. Isso ocorrerá quando a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção de esporos de bactérias aeróbias, com base no mínimo em 4 amostragens no mês, for inferior a 2,5 log, ou seja, um percentual de remoção de 99,7%. E como que 2,5 log vira 99,7%? Bom, a eficiência de remoção então é de 2,5 log, aplicando aquela formulazinha lá de 1 menos 1 sobre 10 elevado à eficiência de remoção vezes 100, nós vamos substituir o valor de ER por 2,5. Então, 1 menos 1 sobre 10 elevado a 2,5 dá 0,997, que multiplicado por 100 dá 99,7% de remoção. Lembrando que na portaria o valor é mostrado tanto em log, ou seja, em eficiência de remoção, quanto em porcentagem para não haver dúvidas. Outro exemplo aqui. Na mesma portaria, no artigo 30, parágrafo 4, diz o seguinte: no caso da desinfecção por radiação ultravioleta, deve ser observada a dose mínima de 2,1 mJ por centímetro quadrado para 1 log de inativação, ou 90%, de cistos de Giardia. E como que 1 log vira 90%? Novamente, nós utilizamos aquela formulazinha lá que eu acabei de mostrar, substituímos o ER pelo número 1, 1 log. Então, 1 menos 1 sobre 10 elevado a 1 dá 0,9, que multiplicado por 100 dá 90% de percentual de remoção. Galera, lembrando que eu estou no quarto da minha filha e que então pode ser que saiam uns gritinhos de criança aí no fundo do áudio, faz parte, né? A gente está tentando fazer o melhor possível dentro do que nós temos de condições. No antigo texto da Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, no artigo 32, parágrafo 4, dizia que, no caso da desinfecção por radiação ultravioleta, deve ser observada a dose mínima de 1,5 mJ por centímetro quadrado para 0,5 log de inativação de cistos de Giardia. E quanto que vale 0,5 em termos de percentual de remoção? Bom, eu uso a formulazinha 1 menos 1 sobre 10 elevado à eficiência de remoção vezes 100. A eficiência de remoção vale 0,5, portanto, 1 menos 1 sobre 10 elevado a 0,5 dá 0,684, que eu multiplico por 100 e o resultado final é de 68,4% de eficiência. Então percebam, meio log de inativação corresponde a 68,4%. 1 log de inativação já corresponde a 90%. Então, lembrando, é uma escala logarítmica. Como consequência, meio log para 1 log parece que o valor numericamente dobrou, mas em termos de escala logarítmica isso não é verdade. 68 eu fui para 90%, ok? E agora nós vamos fazer o contrário, converter um percentual de remoção em um valor de eficiência de remoção. Suponha que para um determinado parâmetro qualquer, o percentual de redução foi de 99,9%. Como que isso vai virar 3 log? Vamos lá. Bom, percentual de remoção de 99,9%, eu aplico a formulazinha de percentual de redução e no lugar do percentual de redução eu coloco esse número de 99,9%. O 100 que está multiplicando lá no final da formulazinha passa para cá dividindo, então fica 99,9 dividido por 100, e isso dá 0,999, que é igual a 1 menos 1 sobre 10 elevado à eficiência de remoção. O 1 que está subtraindo passa para o outro lado e inverte o sinal. Então fica 0,999 menos 1 igual a tudo isso que sobrou do lado de cá, que eu vou colocar entre parênteses para ficar mais fácil a visualização. Então 0,999 menos 1 dá
menos 0,001. Menos 0,001 vai trocar de lugar com o 10 elevado à eficiência de remoção. Então, 10 elevado à eficiência de remoção é igual a menos 1 dividido por menos 0,001. E o resultado desta continha entre parênteses dá exatamente 1000. Agora, para a gente poder calcular a eficiência de remoção, eu aplico o log dos dois lados. Para quem já está um pouquinho mais avançado, já viu o que vai acontecer, né? Então, aplicando o log do lado esquerdo e log do lado direito, eu vou ter que log de 10 elevado a ER é igual a log de 1000, que é a mesma coisa também de log de 10 elevado à terceira, caso você já tenha reparado nisso. O ER que está sendo elevado desce multiplicando o valor de log. Então, vai ficar ER vezes log de 10 igual a log de 1000. Log de 10 é 1 e log de 1000 é 3. Portanto, ER igual a 3. E nós podemos apresentar este resultado da seguinte forma. Eficiência de remoção igual a 3 log. Então, nós podemos entender que 3 log é a mesma coisa que 99,9% de remoção. Só mais um exemplo e eu libero vocês, hein? Quanto seria a eficiência de remoção para uma porcentagem de remoção de 85%? Bom, porcentagem de remoção, então, de 85%, eu coloco no lugar do PR nessa formulazinha aqui. Então, 85 é igual a 1 menos 1 sobre 10 elevado à eficiência de remoção vezes 100. O 100 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. O 1 que está subtraindo passa para o outro lado invertendo o seu sinal. Então, 85 sobre 100 menos 1 é igual a menos 1 sobre 10 elevado à eficiência de remoção. 85 sobre 100 menos 1 é igual a menos 0,15. Menos 0,15 troca de lugar com 10 elevado à eficiência de remoção. Então, 10 elevado à eficiência de remoção é igual a 1 dividido por 0,15. Então, 10 elevado à eficiência de remoção é a mesma coisa que 6,66667. Nesse caso aqui é uma dízima periódica e eu estou arredondando com 5 casas depois da vírgula. Aplicando o log de ambos os lados, nós temos que log de 10 elevado à eficiência de remoção é igual a log de 6,66667. A eficiência de remoção, que é a minha potência, desce multiplicando. Então, a eficiência de remoção vezes log de 10 é igual a log de 66,667, que é 0,824. Log de 10 é a mesma coisa que 1, então a eficiência de remoção é igual a 0,824, ou eu posso apresentar este valor como 0,824 log. Então, 0,824 log é a mesma coisa que 85% de eficiência. E você também pode calcular a eficiência do jeito tradicional. Pega o valor final, divide pelo valor inicial e multiplica por 100. Mas nesse caso aí depois você converte para log de eficiência, log de inativação, tá joia? Então essa aula foi bem rapidinha, foi só para tentar elucidar um pouquinho o que é esse tal de log de inativação que causou algumas dúvidas aí, que o pessoal veio me procurar para tentar entender o que é isso, e vocês viram, é uma coisa bem tranquila e bem fácil de resolver, beleza? Mas qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que nós vamos conversando, tá joia? Então valeu por hoje, um abraço, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula.